Porque está comprovado no método da inteligência positiva que pessoas que conseguem neutralizar os seus sabotadores vendem mais, têm mais saúde, faltam menos por absenteísmo, têm boas relações. Tanto que o paralelo que eles fazem é o paralelo do casamento, né? E se eu te dissesse que quem mais sabota a sua carreira não é seu chefe, não é a empresa e nem o mercado, é você. E que tem gente ganhando dinheiro, crescendo na carreira, vivendo em paz, justamente porque aprendeu a conversar com os próprios sabotadores em vez de fingir que eles não existem. Nesse episódio, a Beatriz Vanderlei abre a caixa preta da mentoria dela. Um método profundo, direto e nada místico. A metodologia da inteligência positiva, ela fala sobre a riqueza das relações e das interações. Tá. Então, quando você tem a sua inteligência sobrepondo os seus sabotadores, você constrói relações duradouras, você constrói interações positivas. Então, você gera relações promissoras. Ela mostra na prática como que funciona o coeficiente de inteligência positiva e explica os 9 sabotadores. Mas os sabotadores, vocês viram, né? A pegada dele é muito prática, né? A gente mostra na prática quanto que a gente tem capacidade de desconstruir umas racionalidades infundadas que só geram energia ruim, sentimentos ruins. Porque é isso que, por isso que a palavra é sabotador, né? Porque gera sentimentos e energia ruim, gera distanciamento de relação, gera comunicação falha, gera interação ruim, né? E pro cérebro, tudo que é negativo é amplificado. A conversa entra onde dói. O medo da velhice, da falta de dinheiro, o mundo barulhento que não deixa a alma falar, a diferença entre ser boa e ser boba, o peso das frases que a gente diz para os filhos e como que isso vira script mental para a vida inteira. Tem filosofia, neurociência, histórias reais, dilemas de líderes que precisam equilibrar performance e humanidade. No fim, fica aquela sensação rara de quando alguém descreve exatamente o que você nunca soube falar, sabe? E abre uma porta que talvez você nem perceba que estava trancada. Quer ter uma experiência de conhecer pessoas como a Bia e ainda passar um dia bem gostoso com a gente na Casa da Carreira? Entre então no link da descrição e saiba como viver o QDU Experience. Beatriz Vanderlei, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil Podcast. Então. Obrigada, Emerson Fernando. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Gostamos pra caramba. Aliás, você já me alugou um triplex na minha cabeça de alguns sabotadores lá, né? Que eu fiquei pensando. Mais um sabotador. Mas é bom você se conhecer, né? A gente começou com esse negócio. Vamos apresentar quem veio contigo primeiro? Nós estamos na companhia do Jean Vieira, amigo, e a Amanda Vanderlei, irmã. A trupe que vocês caminham juntos. Vocês têm uma sintonia maneira também, super, né? É irmã A gente tomando mesmo. café ali já deu pra dar risada pra caramba. É irmã mesmo. É, que legal. Vocês gostam dela? Jean, é sacanagem. Desestabilizou a moça. Né? É recíproco. Você já fez o teste com eles? Não, nunca coloquei eles pra fazer os sabotadores. Mas como é que é? Não Oficialmente pode, não, né? Porque a Amanda tava contando que informalmente já rolou. faz. Eles têm uma mentoria gratuita. É. Isso. Santo de casa faz milagre, então, porque é difícil às vezes, né? Mas com ela. Hã? Evolução. Você estudou o quê? Administração. Administração. É. E de onde veio essa paixão por conhecer o que deixa as pessoas mais fracas ou fortes? Quando eu comecei na faculdade, de alguma maneira eu já tinha um caminho para recursos humanos. E intuitivamente, a minha personalidade me levou para o caminho do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento organizacional. Eu sempre amei testes de personalidade, obviamente, né? Saber traduzi-los e os seus respectivos desvios padrão. Então, isso sempre me chamou muito a atenção. E para mim sempre fez muito sentido. E como eu sempre busquei muito, realmente, eu tenho uma essência meu mantra pessoal é ser a cada dia melhor. Eu sei que a perfeição não existe, mas eu busco ser melhor todos os dias. E não tem como ser melhor todos os dias se eu não me olhar e não perceber os gaps que eu tenho. Então, isso é uma coisa muito viva em mim, né? E quando eu lancei a mentoria, não tinha como, embora o conceito da mentoria seja muito diretivo, de orientação e tudo mais, é impossível eu fazer algo grandioso que mude a sua vida se eu não permitir com que você se conheça mais.
Então, surgiu muito disso, assim. Então, interesse pessoal, crença de entender que isso faz sentido para a evolução das pessoas. Então, casou tudo. Você sempre foi aquela amiga dos conselhos? Que te procuravam para conselho? Porque isso acho que tem. A gente tem que ter um dom, né? Uma habilidade, assim, que vem já com nossa programação, eu acho. Não conselho, mas, assim, orientação. Assim, a coisa da orientação pragmática e profissional, né? Eu sempre fui essa pessoa. Tanto que a ficha caiu do lançamento da mentoria por isso, porque já eram anos. Você fazia de graça, aí você falou assim, vou cobrar agora. De graça, empiricamente, né, assim, né, de uma forma muito intuitiva. E aí eu fui fazer um curso, porque eu faço muitos cursos, né, todo ano. Eu fui fazer um curso de empreendedorismo. Já tinha passado milhões de cursos de academia, e MBA. Eu falei, chega de MBA. E eu comecei a fazer cursos curtos. E fui fazer um curso de gestão e estratégia. E conheci muito empreendedor, porque o público-alvo era de empreendedor. E muita gente fazendo muita grana, de forma completamente desestruturada. E eu olhei e falei assim, eu tô deixando dinheiro na mesa. Porque eu sei fazer um negócio muito bom. Eu sei que eu sou diferente. E eu vou estruturar esse negócio. Eu tinha 5 dias de férias, eu estruturei a empresa em 5 dias. E por isso, tanto que no site da empresa eu coloco isso, né? Eu percebi, primeiro porque eu percebi que tinha um propósito nisso, e aí você junta a fome com a vontade de comer, né? Porque no final das contas, negócio é isso. Você ser bom no que você faz, você enxergar que tem algo maior para você agregar para o outro, a servir para o outro. E existia uma reciprocidade de receita nisso, né? Então, é uma delícia. É o princípio do Ikigai, né? Basicamente, Total. né? Aquilo que o mundo precisa, aquilo que você tem uma habilidade para fazer, o que vão te pagar, né? Exatamente, pra né? fazer. Então, legal. Maravilhoso. Tô muito feliz. Qual é o caminho, então, para fazer algo grandioso que muda a vida? Todo mundo tem um jeito? Todo mundo. Dá para dar jeito em todo mundo? Dá. Olha, eu não acreditaria, assim, né? E seria impossível trabalhar com RH se eu não acreditasse na mudança do indivíduo. Impossível. Você trabalhar com gente, trabalhar com desenvolvimento de pessoas, você parte da premissa que as pessoas são mutáveis e que elas podem evoluir. Obviamente, você muda pessoas com mais facilidades e com menos facilidades, né? Existe contexto, existe influência, existem muitas variáveis nisso. Mas, voltando para o cerne da tua pergunta, né? Do tipo, eu acredito muito que quando a gente sabe o que faz a gente feliz verdadeiramente, isso impulsiona a gente. É uma catapulta, de verdade. Mas, claro que todo mundo tem seu lugar ao sol, só que de maneira proporcional, né? Imagina se todo mundo resolver empreender, né? Imagina se todo mundo fosse resolver ser funcionário público, se todo mundo fosse resolver ser CLT, né? Então, assim, essas peças, elas se encaixam muito perfeitamente. Mas eu acredito muito que você tem que seguir aquilo que teu coração manda. Ô, Bia, mas assim, qual que é o limite do seu trabalho e de um trabalho terapêutico, uma terapia, por exemplo? Porque eu acho que chega momentos em que o ser humano muda, mas aí a ferramenta eu acho que precisa mudar também para algumas transformações. E como você percebe esse limite, como que você conscientiza também as pessoas que estão passando por esse processo de mentoria com você, de que, opa, a gente esbarrou agora num ponto em que eu tiro o pezinho e você precisa trabalhar isso numa terapia, ou sei lá. Maravilhosa, sua pergunta é maravilhosa. Então, para começar, assim, né? Mentoria não é terapia, at all. Para começo de conversa, isso eu coloco no meu primeiro encontro, quando alguém pede para comprar a mentoria. Então, eu tenho um slide de acordos do que é e o que não é a mentoria. Então, de cara, eu aviso, você não estará num momento de terapia, mas como a gente trabalha o autoconhecimento, a gente vai trabalhar algumas ferramentas. Então, na largada, quando eu aplico um pre-work, né? O pre-work, só para você ter uma noção, quando eu monto, porque ela é individualizada, então eu monto o programa de mentoria em cima desse pre-work e da minha entrevista inicial com a pessoa. E no pre-work eu pergunto se a pessoa faz terapia. Então, para mim, a terapia ela é complementar e necessária, tá? Independente de fazer mentoria, eu entendo que terapia ela é necessária para todos os indivíduos. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que eu faço um segundo acordo que eu, como mentora, eu sou responsável por acolher, né? Na verdade, a gente como indivíduo, né? A gente precisa acolher
as nossas relações até certo nível. Dentro de um limite respeitoso e possível. Então, enquanto não terapeuta, eu não posso passar desse limite. Então, o meu acolhimento também tem limite. E isso é colocado às claras desde o princípio. Então, olha, eu vou te acolher até certo momento. A partir de determinado momento, você precisa tratar isso na terapia. Porque eu não sou a pessoa que vai te ajudar dessa forma. Uhum. Então, e isso é traduzido e é muito bonito. Porque em várias sessões de mentoria, eu te diria que a maioria, tá, dos meus mentorados... Eles compartilham a mentoria na terapia e a terapia na mentoria. Então, eu fico até arrepiada, de verdade. Porque o que mostra o compromisso com o autodesenvolvimento mesmo integrado, sabe? Então, eu coloco todos os acordos desde o início. Quando isso precisa ser dito no processo da mentoria, eu aviso, olha... se eu fosse você, eu levaria esse ponto para terapia, porque talvez isso seja importante para você. Mas eu também não aprofundo a parte da terapia. Isso fica a critério do mentorado compartilhar comigo ou não. Uhum. Quais são os acordos? Da mentoria? De alguns, assim, já separa, pincela uns 2, 3, assim, que você fala, O que acontece na mentoria fica na mentoria, né? O mundo é um ovo. Então, o respeito meu pro mentorado, eu não levo pra fora, e por respeito do mentorado a mim, ele também não leva pra fora, porque eu trato muito assunto corporativo. Então, é um momento de muito respeito. Então, eu levo muitas coisas que eu vivi na minha carreira, espinhosas, difíceis, confidenciais, que eu compartilho com o mentorado pra falar, cara, não passe por isso que eu passei. Né? Não escorregue nessa casca de banana. Então, o que acontece na mentoria fica na mentoria. Transparência e tratar com a verdade o tempo todo, porque uma vez que o mentorado me traz um contexto enviesado, eu o oriento mal, né? Então, eu preciso que ele me traga a verdade como é, por mais que seja dura e doa para ele. Mas se ele não me trouxer a verdade, ele não vai receber contrapartida de orientação correta. Então, esse é um ponto. Autorresponsabilidade e protagonismo. Então, eu costumo falar para o mentorado que eu vou sempre colocar o mentorado no centro do problema, por conta justamente dessa evolução de maturidade e autorresponsabilidade. Porque o contexto é sempre muito cruel com o mentorado, a culpa é sempre do líder, do par, do subordinado, do mundo, da família. E essa narrativa não te leva para a evolução, pelo contrário, ela te distancia da evolução, ela te distancia da auto-performance. Então, é um pouco duro até, né, esse processo de se colocar no centro do problema, porque, assim, cara, eu posso fazer algo a respeito disso aqui, eu posso mudar essa perspectiva de forma que eu tire outros resultados. Entre vários outros acordos, mas eu te diria que esses 3 são os principais. E abertura para escuta, né? Porque feedbacks são dados. Uhum. Já teve que cancelar com alguém no meio do caminho e dizer, cara, parou por aqui, a gente não está caminhando de acordo com o que a gente estabeleceu? Não, já tive recombinados, né? Resgates de combinados. Mas não, desistir não, cancelar não. Tem isso no contrato, né? A pessoa pode cancelar a hora que ela quiser, a gente pode cancelar a hora que ela quiser, ela recebe todo o dinheiro de volta das sessões pendentes, super fair, mas não. As pessoas gostam. Teria alguma pessoa no mundo que você não faria mentoria? Teria. Quem? Pessoas que já me prejudicaram. E você sabe que eu aprendi na vida, Emerson, que as duras penas, que existe a diferença, a gente falou isso hoje de manhã vindo pro carro, existe a diferença entre ser boa e boba, né? A mentoria, por mais que eu receba para isso, é um ato extremamente generoso, muito generoso. E mentorar alguém que me prejudicou conscientemente é ser idiota, né? É ser boba. Eu tô passando hora extra na bobice. Então, pessoas que já me prejudicaram diretamente, conscientemente, passo longe. Você é escorpiana? Não, eu sou virginiana. Mas eu tenho muito signo de fogo no meu mapa. Eu não entendo nada de signo, mas é que eu sei. Mas isso não é vingança. Eu sei que de escorpião. Isso não é vingança, né? Porque eu não quero prejudicar ninguém. Sim, não me chama de boba, uma casca, né? Você vai ganhando, né? Pra não... Nossa, gente, é muita casca. É muita casca.
E essa é a grande vantagem de você fazer mentoria com quem já levou muita experiência nas costas. Porque fica muito rico, sabe? Assim, você ajuda o outro a entender quais caminhos ele pode encontrar, né? E como que é viver com um pé no empreendedorismo e um pé no corporativo? Tem momentos em que você acorda e fala, putz, eu queria agora pular para uma canoa só? Ou em algum momento de conflito? Como que é? Ainda não cheguei. Existe uma formiguinha aqui dentro. Acho que a gente vive uma geração economicamente ativa que precisa entender que a gente precisa trabalhar a pluralidade, assim. O CLT, ele hoje é insuficiente para o nosso futuro. Esse é um primeiro ponto. Claro que a gente tem caminhos, né? Enfim, para poder ter um futuro sustentável, mas não acho que o caminho do CLT unicamente, exclusivamente, é um caminho sustentável. Mas eu sempre lidei muito bem, por quê? Quando eu resolvi abrir a BWS, eu fiz um compromisso comigo mesma, que era o seguinte: eu preciso garantir que o meu grupo de stakeholders primários do meu CLT se sintam zero abalados pela minha decisão. Então, eu tinha um compromisso de ter uma performance na minha empresa, BWS Mentoria, de forma que a minha liderança sequer achasse que eu estava sendo atrapalhada. Pelo contrário, eu promovi a minha empresa de forma tal que o meu líder pudesse falar dentro de um entorno de influência. Ela, inclusive, tem uma empresa fora e performa tudo isso. Então, eu trabalhei para isso, né? Porque se eu confundo as coisas e eu gero uma percepção de performance que me degrada, eu estou fazendo algo errado, né? Então, conciliar fácil não é, né? É bem complexo. Eu fiz várias mudanças na minha vida pessoal para eu conseguir trabalhar dentro de um tom de energia e de performance que eu não me exaurisse, né? Mas é uma delícia, é uma delícia. Para você ter uma ideia, na empresa que eu trabalho tem programa de mentoria e que as pessoas pedem para fazer comigo. E eu aplico a minha metodologia da BWS. Que legal. Então é uma delícia, é maravilhoso. E a BWS, ela foi construída num momento de vida meu corporativo que, de verdade, que foi um presente do universo para mim. Em vários momentos meus no corporativo, eu tenho certeza absoluta que a BWS ela foi uma âncora de valor na percepção da minha performance. Sabe? Do tipo, olha como é que ela vê o mundo. Porque eu fiquei pública, né? As pessoas me veem no Instagram, então as pessoas veem o que eu acredito, o que eu prego, o que eu falo, como eu performo, e percebem isso paralelamente ao meu dia a dia na empresa. Então, realmente eu vejo que a BWS ela é uma conexão que foi realmente um presente do universo para mim. E é quase como que o corporativo é um estudo de caso para aquilo que você trata isso também. Isso me legitima. Você precisa também viver, né? Como é que você vai orientar as pessoas se você não respira também daquilo ou se já respirou de certa forma, né? Você teve mentores ao longo da sua carreira? Tive. Porque você falou um pouco assim da casca que te trouxe até aqui para BWS, né? Aquilo que você passou de sofrimento, de dificuldade, de desafio, mas também tiveram mentores ao longo desse caminho, também tiveram pessoas que te projetaram e disseram assim, cara, você tem isso de bom, você tem isso de ruim, trabalha nisso. Super. Inclusive, no início desse ano, eu estava com 2 mentores, né? Um dentro da empresa, que é meu mentor até hoje. Outra mentora fora da empresa, que eu contratei. E isso faz muita diferença. É aquilo, né? Assim, é alguém mais experiente que você, que já viveu mais que você, em ambientes similares ou distintos, mas que geram o mesmo output de aprendizado, de forma a falar assim, ó... vai por esse caminho, não vai por esse. Se você escolher realmente esse caminho, você pode encontrar essas consequências, fica atenta. Então, com certeza, já tive alguns mentores importantes na minha vida. Legal. Você falou que veio um presente do universo. O que é o universo? Deus. Deus, com certeza. E como se dá esse encaixe? Por que você foi presenteado e outros não? Todos são. O importante é receber. Tem que receber.
Como é esse ato de receber? Você tá vendo que eu quero ser psicólogo hoje aqui com você. Não, eu tô aqui igual no jogo de tênis O que já. tá rolando? Cara, é muito bonito isso. Até me emociono, de verdade. Porque o chorar. Pode chorar também, faz parte. Para mim, existem variáveis que explicam Deus, assim, que explicam Deus, né? Então, intuição, sonho, coração, amigos. Então, você tá aberta a receber essas mensagens, né? E tá aberta a receber as mensagens, a acolher. Para mim isso é super importante, assim. E no caso da BWS, quando você pergunta das mensagens, assim, é uma intuição que veio sussurrando até que ela gritou, sabe? Então, é assim que eu vejo, assim, um caminho que Deus me deu a mão e falou, cara, vem por aqui. Sabe? A gente conversou com um senhor aqui, o Ricardo Fará, o episódio dele já foi pro ar, inclusive. E a gente falou sobre isso. E ele tava com esses copos na mão, assim, aí ele falou, vou dizer pra você, existem alguns caminhos que a vida, né, nos mostra. Mas tem um que é o caminho da alma, e a alma grita. E quando ela grita, você pode fazer duas coisas. Você pode ignorar, mas você vai pagar um preço. Não sei quando, mas você vai pagar um preço. Ou você pode ouvir. E o ouvir pode também te custar muita coisa, porque às vezes você vai ter que abrir mão de algo, você vai ter que sair de um lugar que é confortável pra você, e tanta coisa acontece, né? Você sabe que eu acho que essa era que a gente vive é uma era muito barulhenta, e tão barulhenta que acho que as pessoas não conseguem ouvir os anseios da alma. Então eu também te perguntei sobre essa escolha, por que uns têm e outros não. Não foi porque eu acredito que uns são privilegiados e outros não. Eu acho que em todos os lugares as almas estão gritando, mas tem muito barulho, às vezes atrapalhando. Eu não sei o que você pensa disso. E eu quero te ouvir. Mas veja, eu brinco, né? Tem dia que eu saio pra almoçar e eu começo a olhar as coisas, principalmente se a gente vai num lugar que é self-service, assim, né? E eu sempre gosto de um pastelzinho, mas não é sempre que eu consigo comer um pastelzinho. Não sei te explicar, mas tem dias que eu chego e minha alma diz, não pega o pastel. Por quê? Sei lá, cara, eu já desobedeci o pegar o pastel e, passei mal pra caramba, sabe, com fritura, etc. Tal. Tô brincando numa coisa que é real, tá? Eu o tempo inteiro eu fico buscando escutar o meu corpo. Como é que você tá? Como é que você se sente? Mas não só pra ações, é pra alvo, é pra futuro, sabe? O que é que eu tô fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui? E às vezes a minha alma tá falando baixinho. Ou às vezes ela tá gritando, mas tem tanto ruído que eu não tô conseguindo ouvir. Por que é que eu tô triste? Ou a alma minha. Tem um salmo que é bem interessante, que um dos filhos de Coré é escrito, ô alma minha, por que você tá tão triste? Então olha que legal, é um processo em vez de dizer assim, o que tá acontecendo aqui dentro? Eu preciso dialogar. Somos duas partes, uma que pergunta e outra que responde, né? Total. Eu falei muito só porque eu queria dar um tempo pra você se recuperar. Recuperei, também. muito obrigada, você é muito generoso. Eu acredito muito. Qual foi o entrevistado que você comentou? Ricardo Fará. Ricardo Fará. Eu gosto muito dessa visão, compartilho dela. A gente realmente está vivendo um mundo muito barulhento, e às vezes é mais forte que a gente, às vezes a gente também quer ser barulhenta. Mas eu acho que é isso, né? É no silêncio que a gente se encontra, é se permitir.
Mas o processo evolutivo, ele é dolorido demais, gente. Essa é a verdade. Você abre mão de muita coisa, você abre mão das pessoas que convivem com você, sabe? É tão difícil você olhar pra alguém e falar, essa pessoa não faz mais parte da minha vida, ela não complementa, não agrega. E não agrega não é da questão do interesse, do tipo, cara, a gente não vai seguir o mesmo caminho porque tá ruído entre a gente, tem ruído entre a gente. Você... né, a coisa de respeitar o espaço do outro. Então, você abre mão de tanta coisa quando você escolhe evoluir, que não é fácil essa decisão. É muito difícil, né? O pastel. Uma das coisas mais difíceis que tem para a maioria das pessoas é se controlar pela boca, né? Isso é super difícil. Super difícil. Você escuta e você faz diferente. Então, se é difícil isso, imagina acordar todo dia e treinar, não fofocar, né, fazer o que tem que ser feito, tantas coisas. Então, é muito difícil você fazer o que tem que ser feito. Essa é a verdade. Então, só que eu acredito que, essencialmente, a gente tem essa extrema capacidade de chegar nesse nível de performance humana, percebe? Pra gente, pro outro, pra entregar algo grandioso pro mundo. Mas não é fácil, não é simples, muito difícil. Qual que foi a lição mais dura que você já aprendeu, assim? Na vida? Eu não posso reclamar, não, tá? Eu sou muito privilegiada. Eu já levei algumas... A gente conversou uma vez, né? Eu sou da máxima que é fazendo M que se aduba a vida. Minha vida é extremamente adubada. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito privilegiada porque... nem de longe, sabe, algo muito absurdo aconteceu. Mas uma lição que eu aprendi, que eu ainda estou aprendendo, porque é um processo digestivo longo, eu já passei por boicotes, calúnias no mundo corporativo, que eu podia ser extremamente prejudicada, que manchou a minha reputação, mas que, de novo... graças a Deus e aos movimentos que eu segui e a todos os dias, o que eu escolhia fazer, né? A minha força, a minha fé, a minha conduta me protegeram de uma maneira inexplicável. Inexplicável. Então, resumidamente, uma das grandes lições que eu aprendi na vida é que se você não tomar cuidado, o poder vai emanar do povo. Então, você não consegue construir muita coisa sozinho. Então, você precisa se cuidar, precisa se proteger, precisa saber se comunicar, se vender. Porque no dia que você fizer algo muito grandioso, alguém vai tentar te prejudicar. Pode ser uma pessoa só, podem ser 10. Então, você tem que estar preparado. Uau. Nesse processo de evolução, por que coube ao bicho homem esse negócio de evoluir? Porque o cachorro nasce cachorro, morre cachorro fazendo cachorrice. Né? O leão nasce leão, morre leão fazendo leonice. Veja bem, não, mas leonice. Não, Mas aí de esse é o hoje, ponto. ele é uma versão evoluída de um leão, né? Era isso que eu ia falar. Então me conta sobre isso. Cara, eu não vou saber responder a sua pergunta diretamente. Acho que isso é uma pergunta pra gente fazer quando a gente chegar lá no campo divino. Mas acho que hoje a gente vive uma evolução de muitas espécies, né? A gente, como Homo sapiens, no fundo das contas, assim, cabe a gente uma responsabilidade maior. Mas eu concordo com a Fê, assim, temos muitas espécies evoluídas já, né? Então, agora estão querendo trazer um mamute de volta, né? É mesmo? Estão construindo. construindo. Pequenino. Não, um mamute grande. Estão fazendo um estudo para Colher o DNA dele. pegar o DNA do mamute, que trazer ele medo de volta, disso, né? porque ele pisando nas calotas de gelo vai ajudar a reduzir Ai, gente, esqueci aquela expressão da crise climática. Aquecimento global. Tá. Isso. Doideira, né? Rapaz. Dá um medo disso. Isso parece um tipo medo. plástico, né? Aí você vai Não querer. sabe o que fazer depois. Com um mamute, um bicho desse tamanho. Tem um pouco de medo nisso aí. Teoricamente, quem tá fazendo isso é quem tá evoluído aí, ó.
Pois é. Evoluído sim, mas a que preço? Mas esse era o ponto. Tá vendo? É o ser evoluído da questão aí que tá Acabando com o mundo, né? que tá fazendo uma porrada de coisa. Então, mas é que evolui pra onde? é o barulho, né? Então, Mas as aí- pessoas evoluem em níveis diferentes, eu acho também, né? Tem um processo evolutivo de espécie, um processo Mas científico. evolui pra quê? Evolui pra quê? É isso que eu tô querendo Pra chegar ao gente ponto. a gente entrevistou a professora Lucilena Galvão. Que E ela máximo. disse que o propósito, a gente anseia por viver um propósito. O propósito do ser humano é ser mais humano. É isso aí. Eu acho que a gente evolui nessa direção. A gente se distrai muito. Isso. Hitler era um ser evoluído? Não. Por que não? Porra, Porque o ele cara não queria evoluiu, matar ele- todo mundo. Perto do objetivo Ele de ser mais humano. Imagina. Mas, ó, estamos falando de propósito aqui. Então, eu não tô defendendo agora, entende? A gente trouxe aí o faz nome... esse corte Pô, cancelado. caramba. Gente, não, foi pelo muito contrário. bom fazer o É, quinto dia útil. No meu dia do podcast, Não, mas eu quero dizer- Traz isso pra outro. Que é do ponto de vista de... Veja só. Vamos pegar alguns elementos. Constrói. Moralmente, a gente entendeu que, cara, tirar a vida de uma outra pessoa, isso não é algo bom, certo? Não é algo legal, algo respeitável, admirável, etc. Mas veja, do ponto de vista de um atleta, né? O atleta é um ser evoluído, ele não tá matando ninguém. Então deixa eu tirar o elemento assassinato dessa história e vamos colocar. Ser um atleta de alta performance não é algo saudável. Não é algo, na teoria, bom pro teu corpo. Você pega o teu rim, tua musculatura, teu joelho e tudo, 80 anos você tinha pra viver com ele, você queima em 30. Mas aí, olha só. Evolução. Exato. Calma, Você- eu vou chegar lá, peraí. E aí é o ponto, porque eu olho pra esse cara e falo assim, Cristiano Ronaldo, vamos mudar o exemplo, melhor, esse aqui vai ser menos polêmico. É um ser evoluído? O cara cuida da alimentação, ele, se aplica pra caramba, um cara que lapida as virtudes do cara. Sim. Se eu pensasse Aristóteles, um grego agora, Isso, pensando em isso. eudaimonia, o cara se encontrou no lugar que era pra estar e ele só Aham. aumenta essa parada. Beleza. Mas, entende? Eu preciso ter uma base filosófica para entender que o Cristiano Ronaldo é um ser que se encontrou no universo e tá fazendo. O Messi também. Mas você sabe por quê? Porque ela é correta. Essa base filosófica ela é correta. Porque a filosofia ela fala, né, que o belo é inquestionável. O belo é óbvio. Assim como a verdade. A verdade é única. Não existe mais de uma verdade. A verdade é única. Uhum. Então, por isso que é fácil, né? Quando você foi traduzindo o que você estava falando, é porque você estava criando perspectivas de evolução. Não existe perspectiva de evolução quando a gente fala sobre a questão da humanidade. Então, assim como a verdade e o belo, o sentido da evolução, ele é único. As escolas de liderança, quando começaram a falar de líderes exemplares, eles usavam, né? Eles costumavam usar exemplos super polêmicos, como o Hitler que você deu. E isso é bizarro de uma certa forma, porque assim, mas ele tinha seguidores. Cara, mas ele levou o mundo por uma catástrofe, né? Então, assim, até que ponto a matança ou a corrupção, né? Ou então, como você mata, por exemplo, né? Que é o que a gente costuma falar. Tem gente que acha que matar é o ato de matar, né? Só que você tem formas de matar alguém, né? Você mata fazendo corrupção, deixando de levar dinheiro para colégio, para hospital, para um monte de... Você tá matando também, né? Você mata assediando, né? Você cria disfunções no ser humano que te distanciam desse caminho evolutivo. Então, eu vejo por essa ótica, sabe? Assim, é um caminho único, não tem outro caminho, né? Então, eu vejo por aí, sabe? Eu tenho um pensamento, sim, que eu elaborei agora, então pode ainda ter coisas a serem desenvolvidas, mas eu acho que evolução tem mais a ver com progressão do que com performance. Isso. E aí, se eu pensar, sei lá, na humanidade, as espécies que progrediram foram aquelas que foram mais bem-sucedidas do que aquelas que performaram sempre muito bem. É isso Porque aí. se a gente for olhar, eu tô pensando agora na parte científica, eu não tô nem pensando... Mas assim, as espécies que performavam muito bem, muito melhor, não foram necessariamente aquelas que sobreviveram.
mas foram aquelas que progrediram e que, de certa forma, entraram numa manutenção também, porque eu acho que evolução também tem uma relação muito grande com uma manutenção daquilo que... E aí, assim, mas manutenção não tem movimento? Tem movimento. Eu tenho uma proteção, eu tenho uma evolução, tem um movimento dentro dessa manutenção. É como um atleta de alta performance, eu não acho que ele está mais evoluído do que uma pessoa que tem um estilo de vida mais equilibrado e saudável, porque o atleta de alta performance vive na performance. E uma pessoa que tem um estilo de vida, ela vive numa manutenção daquele estilo. Ela evolui, mas ela evolui de uma maneira mais harmônica. Eu acho que tem essa relação da gente achar que tudo que evolui é aquilo que performa, que desponta, que ninguém consegue viver tá corretíssimo, eu concordo o com tempo você. todo. E aí, assim, nos exemplos mais extremos, eu acho que é a questão da Lucelena. Aquilo que distancia a gente de ser mais humano não leva a gente para a evolução. É uma performance única que faz a gente ser mais humano? Não necessariamente. Porque isso não é de manutenção, a gente não consegue manter uma alta performance. O que vai fazer a gente evoluir e ser mais humano é uma progressão harmônica das pequenas ações, da revolução do pouquinho, sabe? Isso, aprender com os erros e errar menos. Você ir progredindo aos poucos. Não tem um pico de performance que a gente não consegue manter, e aí depois eu vou ter uma baixa de performance. Isso aí faz a nossa evolução demorar muito mais, né? E aí, só fazendo um contraponto para reforçar o que você está falando, né? Não necessariamente os outliers da performance são pessoas evoluídas, né? A gente também tem alguns exemplos a respeito disso. Então, eu concordo, embora você tenha elaborado agora, eu concordo 100% com seu ponto de vista. Acho que a progressão, ela é relevante na evolução, mais até do que a alta performance contínua, porque ela também é questionável. A evolução, ela não tem um fim. Então, esse caminho de evolução, ele tende ao infinito, e isso pode variar de um para o outro. Eu faço essa pergunta e faço a segunda. A gente chega num ponto máximo, você fala, de evolução? Não sei te responder, Emerson, porque de verdade, eu vejo que eu vejo que a gente tem uma capacidade. Vou te dar o meu exemplo. Hoje eu sou CLT, eu trabalho na minha empresa que eu tenho meus amigos, eu tenho minha família. Todos os dias, quando eu tô cansada, eu penso, cara, e se eu chegasse em casa, eu tivesse que dar atenção para um marido e para filho? Né? Eu me questiono todos os dias se eu daria conta. Eu me culpo se eu não dou atenção pro meu cachorro. Eu falo assim, cara, eu peguei um cachorro, eu nem consigo dar atenção para ele. Então, assim, mas talvez eu esteja com um pensamento em cima de algo que eu não conheço. Eu tô ignorante nesse ambiente que eu questiono a minha performance. Talvez eu pudesse ser boa também. Ou talvez eu reequilibrasse o nível de energia que eu coloco em cada uma dessas agendas e continuasse tendo uma performance satisfatória. Então, assim, eu vejo que é muito em função das escolhas que a gente faz, do nível de energia que a gente dá para as agendas que a gente tem como indivíduo, sabe? Mas, de verdade, eu acho isso muito variável. Por isso que eu tô fazendo essa pergunta e provocando, porque se o alvo é evolução, eu preciso ter isso bem definido, do meu ponto de vista, entende? Se esse é meu alvo, então o que é que eu quero nele? Porque se ele ficar distante demais para eu conseguir mensurar certas coisas, ou utópico, ou sei lá, você perde referência e fala, por que eu vou continuar fazendo isso? Mas né? se você alcançar também, é um jogo finito que você vai falar, e agora? Não, mas não é alcançar, esse é o ponto. E os gregos trouxeram uma solução boa para esse tema, na minha opinião, que é o que eu estou dizendo. O que é evolução para o Aristóteles, né? Quem sou eu para dizer as palavras certas do cara, etc. Mas existe o cosmos e existe você. Isso aqui é um monte de peças e coisas soltas, e quando você se encontra no lugar que você está falando, aí você entra na rota da evolução. E essa rota da evolução Messi encontrou a rota da evolução. Mas é performance. Não tem nada a ver disso. O cara achou para que é que ele veio, o que é que ele veio fazer no mundo. Entende? E quantos outros não se acharam tão talentosos quanto? Não é assim? A gente fala, os meninos da base, jogava bola pra caramba. Por que um deu certo, o outro não deu? Cara, milhares de coisas. Muitas questões. Mas entende? Então, existe uma proposta nesse modelo de pensamento que ele diz assim, se encontre naquilo para o qual você foi criado, e aí você abre essa sua rota de caminhada, entendeu? E como é que você mede?
Não é necessário medir. Como é que você se compara? Não é necessário se comparar. Entende? Não é comparar um com o outro para medir quem é mais evoluído que o outro. Essa pergunta não faz sentido nesse modelo de pensamento, porque não é sobre quem é mais, é sobre a tua caminhada e aquilo que você tem feito, sabe? E tem um olhar aí, a gente tá viajando a beça na conversa, mas eu acho que é bacana isso, porque mas tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva da neurociência, né? Então assim, ó, o cérebro, ele gosta da recompensa de curto prazo. A evolução, a progressão, a performance, ela exige um caminho longo. Então, o tempo todo que você constrói a sua meta, o desafio, onde você quer chegar de longo prazo, tenha certeza que se você não estiver bem treinado, você vai ter uma âncora no teu pé. Que vão te dar vários insights de que você não é capaz, de que é impossível, de que você não vai conseguir, de que é difícil demais. Você vai ter um contexto, às vezes, familiar, de falar que você está viajando, não é por aí, e você cai... Então, assim, existem diversas âncoras que o tempo todo o cérebro vai te buscar, vai fazer com que você busque caminhos de recompensas de longo prazo. É o que vai acontecer. Só que é o de pouquinho em pouquinho do Eduardo Zugaib, né? Que faz você expandir. Lembra que a gente conversou também dos 5 poderes do sábio, né? Então, você começar a treinar e falar, pera, vamos por aqui pra ver o que acontece nesse próximo capítulo. E no próximo capítulo, o que acontece? E no próximo... E você vai colhendo experiências, vivências e conquistas. Em algum momento isso vira recompensa. Em algum momento. E aquilo te gera valor ou não. Só que para esse algum momento chegar, você precisou persistir, você precisou ter temperança, você precisou ter fortaleza, você precisou acreditar nas suas crenças, nas suas virtudes, ter fé, para chegar nesse dia da recompensa do longo prazo. Então, é muito complexo, mas a gente precisa experimentar, né? Eu acho que a gente tá viajando nesse tema de forma gostoso, necessária, né? Sabe por quê? Porque quando eu penso lá na questão lá dos sabotadores, e nós vamos chegar nisso agora, é uma necessidade de você ouvir o teu próprio corpo, saber onde você está caindo, saber quais são os gatilhos que te levam a ter um pensamento negativo sobre aquilo, o outro, ou sei lá, fazer o quê, né? Tudo é uma questão de percepção, porque no fundo você estabeleceu um alvo. E aí eu entendo o que você está dizendo. O longo prazo, você não consegue mensurar, seu cérebro gasta muita energia para ele e vai dizer, abandona esse negócio e busca comida mais perto, filhão. Não faz um negócio desse não se arrisca, né? Eu fico pensando que, olha o podcast, 6 anos de temporadas, então quando a gente começou para ele durar 6, 10 anos, sim, eu não queria que ele acabasse no instante seguinte, mas eu também não queria que a recompensa viesse no final da 6ª temporada. Eu queria que a recompensa viesse no final de cada episódio. Entende? Então nós já ganhamos 250 recompensas ao longo desse tempo. E depois, ao contar para você como é que surgiu esse negócio, como foi a tua pergunta no começo, eu consigo dizer do que há estabelecido no propósito, mas não que necessariamente o pote de ouro estava aqui no final. Entendeu? Eu quebrei esse pote em pedacinhos e eu fui saboreando esses pedacinhos ao longo de todo esse tempo. Assim como na vida. O cara diz assim, eu quero ser presidente de uma empresa. Se ferrou, meu, porque o dia que você chegar lá, aí eu acho que chegou lá. E aí, faço o quê? Tá, e sei lá, né, agora vou ter que arrumar outro sonho pra mim. Pô, não é isso. Total. Né? Então, estabeleceu também um alvo errado, e aí... Não é estabelecer o alvo errado, é não ter curtido a jornada. Esse é o ponto. Porque, mas ele assim, pode ter curtido. Se ele curtiu, ele vai entender quando ele chegar lá. O que ocorre nesse tipo de exemplo que você deu, do tipo, cheguei e aí deu vazio, quando é essa experiência que ocorre, é porque ele não viveu a jornada. Ele criou um alvo e ele só foi, e ele não foi aprendendo, ele não agregou pessoas, ele não agregou comunidade, ele não viveu experiência, ele não internalizou a jornada de virar presidente, né? Porque isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Eu já tive casos na mentoria. De chegar mentorada, meu objetivo é virar sócia. Beleza, vamos trabalhar. 6 meses depois, virou sócia.
tô com um vazio, não sei te dizer o que tá acontecendo. E aí a gente foi resgatando tudo que estava acontecendo na mentoria, né? E aí, em vários momentos, eu explicava para ela, falei assim, curte a jornada, desenvolva a sua relação com seus stakeholders, expande sua networking, como é que tá isso? Como é que tá o seu ambiente familiar? E aí já trazendo também o lance dos sabotadores, né? O sabotador hiperrealizador nas alturas, então que te distancia das conexões e das relações profundas. Então, como é que estão suas relações com a sua família? Como é que está seu tempo de qualidade com o teu marido? Você não pode deixar isso de lado. Porque quando você chegar no pódio, você vai estar sozinho. E o vazio vai existir. Então, é muito disso, assim. O progresso, né, o caminho, ele tem que ser rico. É que eu acho que aí você também vai até expandindo outras possibilidades, né? Porque, pensando agora até assim, né? Quando você tem um objetivo único e você quer correr essa jornada sozinho, você mata possibilidades de novas oportunidades e novas coisas, né? Fica de cego. aparecerem. Exatamente. Você fica com um único objetivo. Eu ia falar míope, mas não sei se é míope a expressão certa, mas você fixa num ponto e só te interessa aquele ponto. E às vezes o próximo passo depois do ponto pode estar no que surgiu no caminho, né? Sei lá, ser presidente, de repente ser um conselho, de repente mudar de carreira, de repente, sei lá, E você não fazer um percebeu os trabalho sinais. filantrópico. Mas você não fez os contatos necessários, você não fez as amizades que precisava, você não foi nos eventos que você poderia ter conhecido alguém que te Sim. indicava, blá, blá, blá. Então, eu acho que tem também algo que quando a gente tem um objetivo muito fixo, muito certeiro, eu acho que isso te proíbe, te impede de ver Limita. possibilidades, né? Limita, exatamente. Concordo, Fê. Sobre os sabotadores, antes eu só queria fazer uma pergunta, antes da gente agora aprofundar nos sabotadores, porque eu queria entender como que você trabalha a independência das pessoas com Muito quem bom. você faz mentoria, porque eu fico imaginando que em muitos momentos você fala assim, putz, o que a Bia faria nesse momento? Bia, o que você faria? Bia, não sei o quê, eu vou pra mentoria. Ai, Bia, eu não respondi porque eu queria conversar com você primeiro. Como que você trabalha esse processo de independência? Porque eu acho que é muito natural, né, que as pessoas, ao longo desse processo, fiquem muito ligadas ao que você pensa, o que você vai dizer, o que você As tem de orientações opinião. que eu posso dar. Exatamente. Durante o programa da mentoria, exige uma relação, tá? Então, quando a gente começa a mentoria, eu falo, não se limite às nossas sessões, que elas são quinzenais. O que você precisar de mim, me chama, me liga, me manda mensagem. Eu posso não te atender imediatamente, mas assim que possível, eu vou te atender. Para evitar justamente os falsos em falso, né? Assim, eu tô ali para isso. Esse é um ponto. Então, durante o programa é assim que ocorre. Porém, desde o início, o que eu aviso para eles me gera valor quando eu te emancipo. Então, a gente tem um programa que dura aproximadamente aí uns 6, 7 meses, mas eu preciso te emancipar ao fim do programa da mentoria, porque eu preciso que você voe livre. Obviamente, eu sou uma grande defensora de mentoria, então, em algum momento, essa pessoa vai precisar de uma nova mentoria e não necessariamente vai ser comigo. Vai buscar uma mentoria mais técnica, vai buscar uma mentoria mais executiva, pode querer voltar para mim dentro de um outro contexto, de um outro macro-objetivo. Mas eu trabalho o programa da mentoria para a pessoa se emancipar. De que forma? A última sessão, ela é autoconstruída. Então, a última sessão ela é autoral do mentorado. Então, qual é o entregável da última sessão? É o plano de ação do mentorado construído por ele em cima de tudo que a gente construiu. Então, e ele me apresenta e a gente vai refinando, vai lapidando, eu trago alguma coisa que isso não, vou dando feedback ao longo da sessão. Isso fez sentido, isso não fez sentido, para que ele saia seguro, né? Mentoria é tão legal, Fê, que realmente quando termina, você sai com aquele gostinho do tipo, quero mais, ou o e agora. Mas você tem que sair seguro, tipo, tô mais pronto, tô mais sênior, tô mais preparado. Então, já teve caso de mentorado voltar. Repetiu de ano. Não repetiu de ano, mas voltar tá bom, eu quero dar continuidade agora para esse assunto específico. E aí a gente trabalha, mas o meu compromisso é justamente gerar essa independência, eu chamo de emancipação no programa, né? Essa emancipação. Isso é importante, cara, porque o cara... A vida é assim, os pais fazem isso, né? São mentores das nossas vidas, formam a gente. Porque assim, tem gente que não teve, às vezes, o privilégio de ter pais que fizeram isso também. Sim.
Mas no fundo a gente vai caminhar com a nossa própria perna e é a gente, né? E aí depois ele vira um conselheiro, isso vez vai ou outra você virando- chama pra um é. bate-papo, Isso né? vai ganhando outros nomes do mundo corporativo, né? Você começa a ouvir protagonismo. É. O seu desempenho, o seu autodesempenho, tudo isso vai ganhando outros nomes, mas na real é isso, né? Que você precisa andar com suas próprias pernas, né? Em algum momento, Sim. você precisa tomar as decisões Sim. por você mesmo. Mas a orientação, ela é válida, sabe? Assim, a coisa de você trocar, de... Eu sempre fui uma pessoa que, embora sempre me procurassem muito, eu sempre fui muito autônoma, né? Então, assim, eu até brinco com a minha irmã. A minha irmã é o tipo de pessoa que ela conversa muito sobre a vida dela. Eu sou a pessoa que eu converso menos sobre a minha vida. E eu aprendi na jornada quão rico é trocar com pessoas. Embora eu seja o estilo do few people, né? Assim, profundamente, realmente, assim, são poucas pessoas que me conhecem e tal. Embora eu seja muito expansiva. Mas, assim, na linha da evolução, assim, aquela velha história, né? Se a gente pudesse voltar no tempo, o que a gente faria diferente? Eu teria me aberto mais para falar mais sobre as minhas vulnerabilidades, sobre as minhas fragilidades, a pedir ajuda, a perguntar os caminhos que o outro faria, né? Porque o meu nível de autossuficiência sempre foi muito grande, o que gerou consequências, né? Então, essa independência excessiva também tem seu preço. Sim. Tá frio aqui? Não. Não tá vindo em você? Não, Não? tô de jaqueta, tá super bem aqui. Tá bom, então tá. Você tá com friozinho? Tá com frio? Pode Não. ajustar. Ajusta, Se você quiser deve dar estar uma com frio. desligadinha, até. Desligar não, né? Veja É bem. melhor. bem. Pode. Não, vira Aquele só lá, ó, a tá pazinha vindo lá. de lá, ó. Ele tá todo encolhido aqui na mesa, tadinho. Ó. Daqui a pouco tá subindo Tô aqui. arrepiado aqui já. Não, aquele mantém. Desliga esse aqui, ó. porque aquele tá lá bem vem na e sua faz cara. uma corrente geral aqui, ó. Me fala do método, então. Porque assim, o sabotador é parte do método, né? Sim. Você conhecer o mais da pessoa. E Então o tem um mais- teste, E né? o mais curioso é que a Bia aplicou o teste com a gente, fez uma devolutiva maneira, assim, explicou todo o processo. Compartilha, então, um pouquinho, claro que não nos detalhes com que você passou pra gente a explicação da metodologia, mas que isso faz parte também do seu pacote, do seu entregável, né? Isso foi muito importante, porque faz com que a gente esteja também atento, entendendo o que existe por trás daquele gráfico, daquelas informações, como que isso se aplica no dia a dia, né? Então a Bia sabe mais sobre a Fer e o Emerson do que a gente mesmo agora. Isso dá um pouco de medo, mas... Maravilhosa. Então, perfeito. Como a gente falou no início, na mentoria a gente trabalha uma parte de autoconhecimento importante. Então, eu entrego ferramentas para que o mentorado se conheça e neutralize aquilo que pode distanciá-lo de uma performance diferenciada. Quando eu conheci os sabotadores, eu conheci muito no início e estudei sobre ele porque ele é uma ferramenta fácil, gratuita, fácil para vocês entenderem e altamente perceptível no dia a dia de vocês, porque o sabotador nada mais é do que aquilo que a mente cria na sua cabeça, bem rapidamente, né? Aquilo que a sua mente cria na sua cabeça para você acreditar que aquilo é uma verdade, no final ela só te distancia de uma alta performance. Ela é um padrão, foi algo criado no nosso instinto de sobrevivência, quando a gente, lá na infância, a gente falou assim, como que eu sobrevivo a esse mundo? Então, diversos aspectos podem ocorrer para que você crie esses comportamentos viciantes que faz você acreditar que aquilo é o correto. Como no colégio, na sua família, meu pai gosta mais da minha irmã, eu não sou amado, eu não tenho atenção. No colégio, eu sou mais baixo, eu sou alto demais, eu sofro muito bullying. Então, todos esses exemplos a gente consegue perceber muito rapidamente que geram efeitos comportamentais que fazem com que a gente se sinta mais seguro e mais protegido. Isso é muito curioso, né? Porque são coisas que não tem nada a ver, né? Com, às vezes só dizer assim, uma criança fala assim, você é muito medroso, não seja... E aí aquilo vai projetando coisas que a gente não tem noção, né? Hoje em dia fala-se muito mais, né, na criação dos filhos sobre o efeito, né, daquilo que você fala e tal. E isso é muito curioso de pensar que, às vezes, o efeito final não tem necessariamente a ver com aquilo que você falou em essência, né? Então, às vezes você dizer assim, você é muito medroso. Não necessariamente essa criança vai ser medrosa, mas ela talvez ela vai deixar de tentar. Sim.
Não que ela vai ser aparentemente medrosa e... Ou o contrário. Ou ela vai querer contestar isso o tempo todo, né? Então, os ou- sabotadores, a raiz deles é muito interessante, Ou então você não né, querer, você não querer incomodar. E assim, foi exatamente o que você falou, é super importante, porque assim, a educação, ela tem uma intenção super positiva. Só que você não sabe como o outro acolhe isso, como o outro recebe, como ele está escutando, né? Por isso que a comunicação, ela tem a responsabilidade do emitente, né? Porque você também tem a coisa da troca. Então, a questão dos sabotadores, eu aplico vários outros testes, né? Mas tenho meus 2 queridíssimos para efeito de autoconhecimento e que eu aplico, eu te diria que em quase 100% hoje dos meus mentorados é os sabotadores e a janela de Johari. A janela de Johari também é fantástica, né? Que é um questionário que a pessoa, o mentorado aplica as pessoas. O mentorado pede para outras pessoas preencherem, e aí eu recebo um consolidado, e aí eu coloco isso em quadrantes, a metodologia, né? Como as pessoas te veem versus como você se vê e tal. É o eu cego, o eu desconhecido, o eu aberto. Então, assim, são 4 quadrantes, e aí a gente vai plotando. E essa é uma devolutiva que eu faço questão de fazer presencial, porque eu coloco num quadro, com post-it, o próprio mentorado vai construindo. Então, é um on the job learning que eu brinco, né? Porque ele vai aprendendo e se conhecendo ali no processo. Então, mas os sabotadores, vocês viram, né? A pegada dele é muito prática, né? A gente mostra na prática quanto que a gente tem capacidade de desconstruir umas racionalidades infundadas que só geram energia ruim, sentimentos ruins. Porque é isso por isso que a palavra é sabotador, né? Porque gera sentimentos e energia ruim. Gera distanciamento de relação. Gera comunicação falha. Gera interação ruim. Né? E para o cérebro, tudo que é negativo é amplificado. Né? Então, a inteligência positiva que a gente constrói quando a gente conhece esse método é realmente de criar um ambiente mais promissor onde a gente está. Né? E buscar por isso. Às vezes é gostosinho, né? Você... como é bom não me dar bem com você, né? Às vezes a gente sente, que bom que eu não dou bem com você, eu não gosto de você. Acho não que vai me dar o trabalho de construir esse relacionamento. Isso, né? Mas às vezes pode ser prejudicial, não vale a pena, né? Tá, então vamos lá. É que onde você encaixa o teste? Porque imagina, tem o teste dos sabotadores, mas tem outros testes que você faz. O do sabotador me interessa que você conte mais aqui, porque... Você viveu na prática devolutiva. E foi a segunda vez, né? E eu tinha já feito uma vez o teste. E eu gostei muito da forma como você entregou o segundo. Eu fui resgatar meu teste, o primeiro teste sabotador. Foi feito esse ano ainda, inclusive. Você me fez a pergunta, como é que você fez esse teste nesse dia? Porque são as últimas 24 horas, 24 horas, isso. Foram 24 horas diferentes pra mim. Então... Falei, como é que saiu? Mas eu fui resgatar o outro. Então ele deu um número um pouco abaixo daqueles números, mas os sabotadores em si, eles não foram diferentes. Eles apareceram, foram aqueles mesmos, né? Então, você vai fazer um trabalho de mentoria com o Emerson. Você quer saber para onde o Emerson vai. Nós vamos fechar o acordo, aquele começo da conversa. Estou começando a montar teu método na cabeça, né? Assina essa parada aqui só para entender, beleza. Deixa eu conhecer um pouco de você. Então, você vai aplicar o teste sabotador. Você aplica também um DISC, assim? Não, sei lá. DISC não. Não, DISC não? O que mais você aplica além do sabotador? Eu aplico... a mentoria ela é individualizada. Então depende de cada... A ferramenta de cada... de acordo com o objetivo. De acordo com cada objetivo. Mas eu poderia te dizer que eu tenho 3 ferramentas que dificilmente eu abro mão. O sabotador eu não abro mão at all. Então, assim, fechamos o acordo. Você fechou a mentoria? Parte burocrática, contratual, beleza. Eu pego o seu pre-work, que tem, dura em média 40 minutos para responder, os mentorados, né? Demoram em média 40 minutos para responder. Eu pego o seu pre-work, eu pego a entrevista que eu fiz com você e eu monto um programa de mentoria. Te apresento para você dar o de acordo. Tá. Nesse programa eu digo o que a gente vai trabalhar em cada sessão, quando, qual é o output dessa sessão, você dá o de acordo. Então, a primeira sessão é o de acordo do programa. Beleza. Em geral, na primeira ou na segunda sessão, eu te peço para você fazer o teste de inteligência positiva, que são aqueles 2 testes que vocês fizeram. Então, o que ocorre? Toda sessão seguinte, eu trabalho a devolutiva do dever de casa, né, que eu chamo, do dever de casa, que foi aplicado, mais o conteúdo específico para o teu macro-objetivo. É assim que funciona. Então, a pessoa vai, faz o teste de sabotadores, eu dou a devolutiva, muito similar com a que vocês receberam,
O que eu troco é a profundidade do tema. Então, por exemplo, vocês tiveram lá o hiperrealizador e o hipervigilante paralelos. Eu fui e aprofundei os dois com vocês. Se vocês tivessem lá o esquivo, eu aprofundaria o esquivo com vocês. Se vocês tivessem o controlador, eu aprofundaria o controlador com vocês. Então, o que eu levo é uma devolutiva muito semelhante, mas eu aprofundo aquele sabotador com vocês. Como que a gente carrega isso ao longo da mentoria? Toda semana o mentorado precisa preencher quase que um diário, né? Que eu faço ali, são 10 perguntas. Que eu peço para ele preencher toda semana e me mandar. E é aberto por aba. Meus materiais são muito simples. Então, é aberto por aba e eu vou coletando aquilo e vou entendendo. Ele também vai... por ele e por mim, mas a gente vai coletando as evoluções percebidas ao longo da semana em diversos aspectos. E as ferramentas acabam sendo complementares. Então, eu tenho uma ferramenta de gargalo, que é uma ferramenta que eu mesma construí, no sentido da pessoa se perceber, né? O que trava, são 5, 6 perguntas, o que trava, o que ela entende que ela pode fazer, quem que pode ajudar, quando que ela pode começar e benefícios esperados. E ela preenche aquilo, ela vai complementando. Então, tudo acaba sendo muito complementar. Por fim, geralmente eu deixo lá para a terceira parte da mentoria, entra a janela de Johari, onde ela já está mais amadurecida, ela já acolheu um pouco dela, porque chega muita gente cética na mentoria. Chega muita gente cética. Se eu chego no início da mentoria e tá com uma janela de Johari, onde ela vê, eu mostro na cara dela como que as pessoas a veem, como que as pessoas não a veem, né? E dependendo do momento profissional, pode ser um resultado péssimo. Eu já tive devolutivas super difíceis na janela de Johari. Podem ser resultados muito bons. Se eu, no início da mentoria, aplico uma janela de Johari, dependendo do nível de maturidade do mentorado, ele vai embora. Porque ele não viveu o processo do autoconhecimento dele. E, gente, assim, indiscutível. Vocês podem perguntar para todos, 100% dos meus mentorados. Quando chega na janela de Johari, cai uma ficha tão bizarra. E toda sessão eu falo, porque eu faço questão de, às vezes, ser repetitivo. Fazer, olha, isso é complementar. Dá uma olhada nessa ferramenta. Ela é importante para você. Semana passada eu fiz uma sessão que a mentorada demorou para me entregar dois materiais. Que aí você já também analisou, né? Eu trabalho como adulto. Estamos em ambiente adulto. Eu não cobro. Eu deixo isso claro também, tá? Olha, dá atenção para as tarefas. Separa um tempo de qualidade para elas, mas eu não vou ser a pessoa que vai te cobrar. Eu vou te cobrar quando isso me limitar na minha entrega. Aí eu vou te cobrar. E aí ela me entregou em cima do laço, no limite. Então ela devia estar 2 sessões já devendo. E aí ela chegou cheia de informação pra me trazer, que ela queria falar um monte de coisa. Nanana. Aí ela, no final, ela falou assim, você não sai da maior. Eu tava calada, né? Porque eu já tinha me ligado. Se eu tivesse feito a tarefa há 1 semana e meia atrás, eu não tinha vivido o que eu vivi. Porque eu já tinha assimilado, Porque são tarefas que faz você pensar, faz você se perceber. É tempo de qualidade com você mesma, gente. Evolução e progresso é isso. É tempo de qualidade com você mesmo. Então, ela falou, se eu tivesse feito a tarefa no tempo, ia casar perfeitamente, eu não teria vivido metade do que eu vivi. Eu falei, cara, eu tô feliz de ouvir isso, porque é pra isso que a gente tá aqui. Mas fica tranquila, tem muita água pra rolar na tua vida ainda, você ainda vai poder usar essa ferramenta zilhares de vezes. Então, porque ela é isso, ela é pra você. Né? E vambora, vamos pro jogo. Então, são essas 3, assim, que são os meus xodós. Legal. Me fala como funciona essa combinação, então, do coeficiente de inteligência. Tem um lance da sabedoria trabalhando contra o sabotador. Porque ele existe, vai existir, não adianta querer tirar ele de lá, certo? A questão é que eu posso... Neutralizar. Você pode fortalecer seu lado sábio. E aí é o ponto legal. Porque não é sobre olhar o que tem de negativo e ficar... É olhar sobre aquilo que você tem que fortalecer, que é o teu lado sábio. E quase que automaticamente você luta aqui. Conta essa dinâmica. Isso, muito bom. Automaticamente nem tanto, né? Na verdade, é um grande de um exercício. O nosso cérebro... Automaticamente no flow, depois de você exercitar como os hábitos atômicos, aquela parada toda lá, sei lá. Mas aqui é o 5º dia. Não, muito bom. É aquilo, né? O nosso cérebro é um músculo. Então, assim como na academia, né? A gente quer ficar com o ombro maneiro.
Cara, você vai treinar, vai fazer... Jean tá aqui, não me deixa mentir. Você vai treinar pra fazer um ombro maneiro, cara, você vai de alguma maneira influenciar o teu peitoral, suas costas, seu pescoço, você influencia a periferia. Porque você tem que também sustentar essa musculatura. Justamente. A tua coluna, o core, né? Então, assim, no final do dia, existe uma periferia influenciada. O cérebro é igualzinho. O cérebro é um músculo. Então, com treino, com repetição, ele é fortalecido. Como que ocorre isso quando a gente escolhe neutralizar os sabotadores com o objetivo de buscar a nossa alta performance de vida, né? Que a gente fala, não é de trabalho, é ter relações melhores, ter saúde melhor, porque está comprovado no método da inteligência positiva que pessoas que conseguem neutralizar os seus sabotadores vendem mais, têm mais saúde, faltam menos por absenteísmo, têm boas relações. Tanto que o paralelo que eles fazem é o paralelo do casamento, né? Bom, trazendo de volta pro cérebro... Por que do casamento mesmo? Oi? Porque você deixa essa informação, mas é legal. Por que do casamento? Por que o paralelo com o casamento? Porque a metodologia da inteligência positiva, ela fala sobre a riqueza das relações e das interações. Tá. Então, quando você tem a sua inteligência sobrepondo os seus sabotadores, você constrói relações duradouras, você constrói interações positivas. Então, você gera relações promissoras, né? E, vamos combinar, casamento é algo difícil. Né? Outro dia eu vi lá o Cortella falando que eu achei o máximo. Né? O casamento é você andar na chuva com um guarda-chuva pequeno. Né? Então você precisa estar junto, você precisa negociar, você precisa ajustar o passo. Você sabe que em uma hora você vai ceder, você vai se molhar mais, outra hora o outro vai ceder, você vai se molhar menos. Então é por aí. Legal. Bom, e aí voltando para o lado sábio, né? Assim, como é que a gente fortalece o lado sábio? O sábio ele tem os famosos 5 poderes, né? Então assim, e o primeiro de tudo... a gente trabalha, às vezes, né? O mundo já trabalhou esse termo de forma muito pejorativa. Mas o primeiro é o mais bonito, quando entendido de forma madura, que é a empatia, né? A autocompaixão. É você acolher, né? Você olhar para o seu sabotador e não criticar. Pelo contrário, você acolher, né? Você não se martirizar. Então, primeiro você acolhe, você tem empatia, você rotula no sentido de perceber que aquilo existe. Perfeito? Então, beleza. Criei empatia, acolhi e entendi. Agora, então, eu vou explorar, né? Então, por que eu estou sentindo isso? O que disso tem de bom? Em que circunstância isso é positivo? Por quê? Porque foi o que você falou, de outra forma. A ideia do lado sábio é mudar a perspectiva de forma que você encontre um caminho que aquilo não te gere aquele sentimento ruim. Então, por que isso é bom? E eu gosto disso por causa daquilo. Então, tem várias formas de você explorar isso. Depois que você cria empatia e você explora, você inova. Né? De que forma? Pensando em outras formas de atuar em cima daquilo. Bom, então, por que eu posso fazer algo diferente disso? Por causa disso, disso, disso. Então, por causa disso, 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 então eu já inovei. Então, agora eu vou ativar. Então, beleza, eu criei empatia, eu explorei as possibilidades, eu inovei uma delas, eu vou ativar. Ativei, posso fazer algo diferente. Isso é um exercício, percebe? Isso é um puta exercício. Um framework quase aí, né? É um framework, isso é metodologia. E aí sim eu navego, eu vivencio, eu experimento. Vou fazer isso uma vez só, vai funcionar? Você treinar uma vez só no mês vai funcionar? Podia, né? Podia, seria maravilhoso. Né? Pílulazinha azul da Matrix, né? Vermelho, azul. Mas não é assim. É todo dia. É todo dia. Porque lembra, o sentimento ruim pelo cérebro, ele é amplificado. Porque aquele é o lugar confortável. Né? A evolução é desconfortável. Então, no fim do dia, você tem esse poder, esses 5 poderes do lado sábio, que faz você realmente começar a ir por um caminho desconfortável, porém promissor, que exige disciplina, treino, repetição, disciplina, treino, repetição, disciplina, treino, repetição. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Ixi, calma que agora rolou minha tela aqui. 6. Sabotadores. 7, 8, 9? São 9 sabotadores? 9 mais 1, que é o crítico. Então é insistente, prestativo, hipervigilante, inquieto, controlador, esquivo, hiperrealizador, vítima, hiperracional e crítico. Nossa, treino pra caramba aqui, hein? Nossa. Treino pra caramba. Não, ótimo ponto. Excelente ponto, Fê, perfeito.
Lembra do periférico? O cérebro, ele atua da mesma forma. Então, quando você escolhe treinar para um sabotador, ele atua para todos os outros. Porque você muda a perspectiva de forma de pensar. Então, você não precisa treinar para os 9. Você vai escolher lá o teu gabarito, vou trabalhar para ele. Ele vai trabalhar o periférico, ele trabalha tudo. Ele é um músculo, ele vai trabalhar para todos eles. Essa é a grande vantagem de não desistir, ó. Essa daí é o seu cérebro falando, escolher o mais fácil, então. Escolhe o mais difícil, que é melhor. Qual é o mais difícil? Da pessoa, o mais depende. alto, mais alto. Tá, esse é o caminho. Me fala sobre você. Se é que... Você já fez isso pra você? Óbvio, né? Claro. Isso ela se renova, com certeza. Ela deve... mas tem um que grita muito, né? Que esse feriado eu pensei tanto nisso. É o hiperrealizador. Gente, então aqui a gente tá aqui Tamo ferrado, tudo né? junto e abraçado. Tá, o hiperrealizador, como é que a tua sabedoria dá uma aquietada nele? Na prática, eu me esforço muito para conviver em ambientes diferentes, conhecer pessoas novas, dar mais abertura para pessoas que eu não conheço. E isso é um esforço hercúleo. Tem 2 pessoas aqui que estão de prova nisso. Assim, é um esforço muito grande. Me permitir ser vulnerável, né? Porque o hiperrealizador tem muito disso, né? Que a vulnerabilidade é frágil e eu não posso ser frágil num ambiente onde o mundo pode querer me pegar. Não. Você pode ser frágil, você pode ser vulnerável. Abrir a guarda, me permitir chegar numa mesa de bar com umas amigas e contar de um problema meu. Que é o caso que a Amanda gosta, faz Amanda tranquilo. adora, a Amanda faz isso facilmente. Eu só faço isso se eu tiver com uma arma fora da minha cabeça. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Então, assim, basicamente... E amigas que frequentam a minha casa, que sabem, entendeu? Então, assim, é um esforço. Conexões mais profundas, assim, E aí, se você percebe, né? Se você vai entendendo, aí terapia, foi porque em algum momento da vida eu entendi que o mundo era muito perigoso, o mundo, né? Porque tem outros também aí. O mundo era muito perigoso, ou que para eu ser aceita, para eu ter a validação do outro, eu precisava ser muito boa, muito forte, muito isso. Então, isso, de alguma maneira, foi criando comportamentos viciantes. É curioso que 2 coisas me vieram à cabeça. Assim. Isso quando a minha inteligência positiva tá baixa, tá? Isso é quando o sabotador tá gritando. Tá gritando. A primeira coisa é porque é um comentário, a segunda acho que dá pra gente explorar mais, mas quando a gente tava falando, quando eu estava fazendo a devolutiva, uma coisa que eu me lembrei muito assim é que eu sempre fui aquela criança que assim era elogiada pelos bons comportamentos. Eles eram muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Então, as notas eram altas, então aquilo era super valorizado. Come direitinho na mesa. Nossa, olha como ela come bonitinho, de garfo e faca, já. Olha só, fulano, vem ver como que ela... E aí eu ficava assim toda... E o quanto que isso também não influenciou para que eu tivesse uma régua muito alta para aquilo que as pessoas percebem de mim, né? Total. Então, isso acho que tem uma relação e eu acho que hoje, tendo filho, isso é muito curioso, porque saber isso sobre mim, toda vez que eu vejo ele fazer... Porque é muito natural. Você vê um filho... ele piscou. Você fala, meu Deus, olha só como ele pisca lindo. Vem ver como... E o quanto que isso, às vezes, não tá também fazendo com que ele se sinta uma coisa muito extraordinária, né? O quanto que isso depois vai virar um problema para ele gastar em terapia. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Aí eu acho que a gente precisa fazer um exercício de autocompaixão aqui. Porque ele vai ter que gastar em terapia anyway, tá? Assim, o que eu acho que é importante aqui é a gente saber que cuidar, ter uma comunicação muito, muito grande com o teu marido, né, no caminho de educação. Mas assim, cara, você faz isso com a melhor das intenções, com uma proposta muito legítima, com muito amor, com muito cuidado. Então, assim, existe um porquê disso. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, se é certo ou se é errado. Vocês vão ir testando, mas daí a se privar é muito difícil. Acho que educar deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo. Então, tem que ter um exercício de compaixão com vocês mesmos, no sentido de, cara, Deus queira que, né, ele receba isso bem, que isso não traumatize tanto, enfim. Que traumatize pouco. Mas assim, aí não que eu esculache, mas assim, uma coisa que eu penso muito é, tipo... Às vezes, enquanto elogiar um processo não vai deixar ele mais resiliente do que elogiar, de fato,
o resultado final, né? Então, tipo assim, sei lá, ele faz alguma coisa que eu acho muito... Então, assim, não só dizer assim, nossa, que desenho bonito. Mas é tipo assim, cara, que legal a escolha de cor que você fez. Nossa, e você começou e, né, sabe, quando você começou, o que você estava pensando antes de começar? De você ir trabalhando o reconhecimento, dizer que eu olhei o processo também. Eu não olhei só o desenho bonito no final, né? Isso eu acho legal. E faz criar um músculo de resiliência, né? Mas e valorizar um pouco do esforço, né? Que eu penso na transformação das gerações, sabe? Assim, que a próxima tem que ser sempre melhor do que a anterior, que o autoconhecimento está muito relacionado a isso, né? Mas a segunda questão que eu ia falar é assim, você acha que pessoas com sabotadores parecidos tendem a se aproximar? Claro, é familiaridade. O cérebro encontra conforto na familiaridade. Com certeza, porque se você se sabota, você encontrou o outro que sabota igualzinho, sabe o que ele vai fazer? fazer? Vai alimentar e dar... Mas o mais curioso é porque isso não é racional. Não, isso é instintivo. É de Perfeito. sobrevivência. Perfeito, exato. A gente busca familiaridade. Como é que você... Gente, olha... É animalesco. Exatamente. Olha, é interessantíssimo quando a gente era pequena, lembra, no colégio? Como a gente se conectava com as amiguinhas, como se fosse um imã. Primeiro dia, colégio novo. Pum, você ia pelo instinto. Naquela ali. Você ia pelo instinto e você podia até errar, mas rapidinho você se reencontrava. Familiaridade. Quando você olhava, você tinha praticamente os mesmos critérios de educação familiar, os mesmos sim, os mesmos nãos, né? Então, é muito louco, mas é isso. Mas então, aquelas coisas que eu observo nas pessoas com quem eu tenho proximidade. É claro que a gente tem uma leitura daquela pessoa. As coisas que eu observo daquela pessoa podem dizer muito mais sobre... Agora eu tô me botando num lugar de uma pessoa que não fez esse teste, por exemplo, e que tá agora ouvindo e pensando assim, como que eu posso ter um indício daquilo que pode estar me sabotando? Olhar as pessoas com quem eu convivo é uma boa régua ou não? Não. Sempre se olhar. Qualquer interação negativa é um indício de que você está se deixando sabotar. Qualquer sentimento ruim que drena a sua energia significa que, de alguma forma, tem algum sabotador agindo mais em relação à tua inteligência positiva. Então, é sempre se olhar. Por quê? A gente comentou isso na Devolutiva. Nós somos corresponsáveis pela forma como o outro interage conosco. Então, trazendo vocês para o centro do problema, trazendo para a autorresponsabilidade, a melhor forma de identificar é se perceber. É muito maduro, né? Acho bonito. Sim. Eu também concordo. Eu acho que... Por isso que eu falo que o lance da comparação ou qualquer coisa não funciona e não pode... Porque você mesmo diz uma frase, Fê, não queira comparar o palco do outro com o teu... Como que é? Sabe, o sujeito tá no palco... Com o bastidor? Com o seu bastidor. Isso aí, exatamente. Então, cara, cada um tá no momento da sua apresentação. Uns não subiram ao palco, outros já subiram, mas e daí? Tipo, né, eu acho que existe uma separação. Mas é muito legal essa parada que você falou, porque a sala de aula é um baita de um ambiente pra gente medir e falar, cara, por que eu sou amigo desse cara? E o lance de ser amigo não significa que eu acho que nós nos sabotamos de forma igual. Mas tem algumas sinergias. E eu acho que coisas que ultrapassam a questão que nós estamos vendo ali. Por exemplo, gostar de um mesmo tema. Né? Eu sou um cara mais idealista e eu me conecto bem com outras pessoas idealistas. Por quê? Porque, cara, a gente se alimenta. Mas é engraçado que o que eu te perguntei uma vez é por que você é tão amigo do João. Porque o João é o marido dela. Maravilhosa! Mas o João é um cara que a gente consegue conversar coisas... Porque vocês são muito diferentes em alguns aspectos, Somos. mas vocês são idealistas, talvez assim, com um perfil um pouco diferente, mas os dois idealistas... E a gente tem alguns temas que nos chamam a atenção. Se você pega a criação, os sims e os nãos, né? Eu acho que eles se aproximam em alguns aspectos. Então, assim, e nem tudo, eu acho que a construção de uma amizade não é só porque instintivamente eu olhei e disse, cara, a gente bate. Porque eu olho para alguns amigos que eu falo, cara, nós somos bem diferentes. E funciona porque, sei lá, cara, funciona porque existe algo legítimo de um querer estar perto, de saber o que está acontecendo com o outro, né? Então, eu acho que não dá pra gente matematicamente...
Não, eu acho que dá pra matematicamente fazer as correlações e dizer, cara, existe uma probabilidade muito grande de você gostar mais dessa pessoa do que dessa e de serem amigos. O Tinder Mas... tá aí, né? E não precisa nem de muita coisa. Você bota uma foto e você vê instintivamente, você fala, mano, acho que aqui tem mais do que aqui, né? Mas nesse processo, e a gente carrega pra vida, né, pessoal, pro trabalho, seja lá o que for, existe uma intenção. Eu vou extrapolar num outro negócio. Vai ser só um parênteses mais rápido pra gente dizer. Por exemplo, o que é o amor? O que é o amor, né? O amor tem várias... Se a gente pegar lá os gregos dizendo, tem vários tipos. Mas se a gente pega um amor... tem o amor de irmão. Você não escolhe muito a tua família nem nada. Você escolhe amar os caras. E não são diferentes? Vocês são diferentes pra caramba, certo? Mas vocês se gostam pra caramba. Mas vocês são irmã, pô. Se não se gostasse, tava enrolado. Porque vocês iam se encontrar pelo menos uma vez por ano num jantar, alguma coisa. Mas existe um amor que você fala assim, cara, eu escolho amar essa pessoa. Por quê? Porque eu escolhi amar. E o que vai ter? Vai ter problema pra caramba, vai ter perrengue pra caramba, etc. Então, aí esse lance dessa inteligência positiva aqui, a sabedoria, ela atua nesse tema porque você vai dizer, vou dizer um negócio que você não vai gostar. E tal, nós vamos ficar bravos um com o outro, você vai ficar chateado, etc. Mas nós vamos construir, é uma construção baseada numa decisão. E se nós fôssemos totalmente instintivos, a gente viraria um monstro. Entende? Quando eu citei o Hitler, por que ele é um monstro? Porque tem muito instinto em dizer por que um é... Por que eu considero que são raças diferentes e aquela é inferior? Isso aí é um negócio mal controlado na tua mente, cara, sabe? Tem uma maldade ali dentro que você não sabe lidar e você prejudica as pessoas à tua volta. Mas eu não acho que isso seja instintivo. Eu acho que o instinto é bom. Acho que o instinto tem a proteção, tem a defesa, mas eu vejo... nessa hora eu sou bem romântica. Assim, Você acha que o instinto é 100% bom? Eu acho que... não que o instinto... Vou me colocar novamente aqui. Não que o instinto seja bom. Eu acho que a nossa alma é boa. Eu acho que é isso, assim. E acho que o nosso instinto, ele existe na questão da proteção, da sobrevivência, da familiaridade. Mas eu acredito que o caminho do bem é o caminho da verdade. De verdade, assim. Eu acho que o caminho do mal é o desvio. Sabe? Não acho que esse animalismo, esses exemplos, assim, pra mim, isso são caminhos desviados. Não é o caminho natural. Sabe? Natural. Não vejo. Então, vamos lá, para o nosso segundo ponto, que é interessante. Eu falei, você acha que o instinto é 100% bom e você acha que a alma é 100% boa? Sim. Sim? Sim. Acho que a gente nasce bom. E a sociedade é que nem o medo. É que nem isso? o medo, né? Eu não sei se vocês já viram, mas tem um estudo que fala que o medo se aprende. A criança nasce sem medo. A criança não nasce com medo. A criança nasce sem medo. A criança aprende a ter medo com os pais. Ele aprende a ter medo com um monte de situação. Você já viu aqueles memes? Tem vários memes de criança pequenininha com cachorro, que é do tamanho da boca deles, eles não ligam pra nada. Uhum. Eles não têm noção do perigo. Uhum. A gente nasce sem noção de perigo. A gente não tem. A gente vai criando isso ao longo do tempo e às vezes com educação, né? Não tô botando, pelo amor de Deus, não tô botando a culpa nos pais, porque a gente tá, né? Os pais existem pra proteger. Tô aqui chateadíssima, pensando no tanto de terapia. Eu sou a pessoa que eu fui criada morrendo de medo de cachorro. Eu lembro, a gente ia pra casa dos meus avós a pé e tinha portão que eu trocava de lugar com a minha irmã. Vai, morre você. Era verdade. Então, assim, porque eu aprendi a ter medo. Porque passava em alguns portões e ficava, cuidado. Aquilo pra mim era perigoso. Então, assim, eu realmente vejo que o caminho correto, o caminho do bem é o nosso caminho natural. É porque ele é construído. Tem muitos então, desvios. Se esse é o caminho natural, onde é que acontece a corrupção dos homens montarem guerras, matarem uns aos outros e fazerem todo esse negócio? Porque existem outras... assim, né? Se eu tiver que filosofar aqui, vou tirar aqui uma licença poética e pedir licença aí para todos os super sábios que estão nos ouvindo. Mas porque também existem coisas... Não é só coisa boa que existe. A natureza eu vejo que é boa. Agora, existem coisas ruins. Então, assim, existe a ganância, né? Existe a disputa por poder. E aí eu vejo que muita gente pode se perder nisso. Quantas e quantas vezes no mundo corporativo... Outro dia eu fiz um post sobre isso.
Quantas e quantas vezes eu me vi no mundo corporativo à frente de um problema que, se eu quisesse ser corrupto, eu seria. Não íntegra, eu poderia ser. Quantas e quantas vezes? Eu escolhi não ser. Eu escolhi, pelo contrário, eu escolhi descobrir fraude, descobrir não compliance, descobrir o problema para resolver. Quantas pessoas podiam olhar para esse mesmo problema e falar: opa, eu quero um pedaço desse dinheiro aqui. Tá roubando? Eu também quero a minha parte. Tem gente que escolhe esse caminho. Tem gente que não escolhe esse caminho. Tem gente que se faz de o esquivo. Vou fingir que não vi. Deixa pra lá. O problema é demais. Vou só fazer o meu. Vou só fazer o meu aqui. Vou ignorar. Deus queira que alguém veja isso ou não. Então, você vai criando a sua personalidade, o seu caráter, ao longo do seu processo de vida, né? Que faz você ter escolhas, que faz você ter mais orgulho, ter menos orgulho, ou não ligar pra isso também. Tem gente que não liga pra isso, tá nem aí pra isso, entendeu? Porque acredita que o mal faz parte, ou a impunidade faz parte, então que tá tudo bem. E que não sofre por isso, entendeu? Eu acho que tem uma reflexão que eu vi uma vez o Murilo Gun fazendo, que algumas coisas são naturais e algumas coisas são normais. E eu acho que o problema é quando a gente mistura uma com a outra. Então, tipo, sei lá, desperdiçar alimento pode ser normal. A gente pode estar acostumado que, assim, você vai num restaurante que tem, sei lá, você vai num hotel all inclusive, aquele monte de comida, aquele monte de coisa. É normal você pensar assim que, pô, tem coisa ali que vão ser jogadas fora. Mas infelizmente infelizmente. Mas é normal, a gente se acostuma com isso. Mas o natural não é isso, sabe? O natural é a gente usar com sabedoria, a gente poder, sei lá, compostar, a gente fazer outras coisas, e enfim. Mas o problema tá quando a gente mistura e acha que é natural a gente desperdiçar alimento, por exemplo. Tô dando um exemplo, Não, né? está corretíssima. Que eu acho que aí a gente começa a se desviar de um caminho virtuoso, assim, quando a gente confunde o natural com o normal. E a Melissa falou, né, da parto cesárea e o parto normal, né? Tipo, quando a gente começa a normalizar um processo cirúrgico, e aí sim, eu sei, eu tive cesárea também. Não tô, mas existe uma questão também de natural que a gente começa a abandonar, e a gente precisa ter consciência do que a gente está abandonando com uma escolha que é normal. Porque eu acho que a gente é complexo e a gente também é contraditório. O ser humano é contraditório. A gente vai escolher em muitas situações coisas que são normais e não são naturais. Sim. Eu escolhi a cesárea e eu sei que não era o natural. E foi uma escolha consciente. Eu acho que tem níveis da escolha do que você faz entre o natural e o normal, que aí sim é um caminho virtuoso ou não, né? Acho que interfere ou não num caminho virtuoso ou não. Sim. Concordo. Muito bom. O quanto que uma pessoa como líder pode saber dos sabotadores das pessoas e caminhar, levar isso para um bom caminho e sabe assim? Porque toda vez que eu penso assim, ó, eu sei o sabotador do Emerson, puta, agora eu tenho Deixa eu botar uma pilha nele. uma arma na minha mão. Sabe assim, como que a gente usa isso numa posição de liderança, por exemplo? Como é que a gente usa isso aí? Vou voltar pro assunto. Pro caminho da virtude. Muito bom. Não só dos sabotadores, em todos os testes de personalidade, o DISC, o MBTI, né? O papel, a responsabilidade da liderança é usar isso para você construir times promissores e indivíduos melhores. A gente está aqui para isso, né? Então, eu vejo que é algo super bom, sabe? Eu acho que tem que saber. Eu já fiz devolutiva de grupo para equipes inteiras, juntos. E então eu acho que acredito que a liderança tem uma ferramenta potente na mão, porque lembra do que a metodologia defende, né? Vocês são corresponsáveis pela forma como o outro interage com você. Então, o ônus da liderança é ser responsável pela maioria do que ocorre para o bem ou para o mal. Então, é papel deles trabalhar isso para o bem, neutralizar, né? E o contrário também, o liderado com o seu líder. Obviamente, num menor nível do accountability, mas sim, ele também se corresponsabiliza. Então, o líder trabalha o ambiente. Por exemplo, eu já vivi histórias
não relacionado ao sabotador, mas, por exemplo, que líderes organizavam, lembra da época que tinha baia, né? Que os líderes organizavam as baias conforme perfil de DISC, conforme perfil de MBTI, para criar aquela diversidade que constrói, que gera um caminho saudável de performance. Então, e ajudar no feedback para neutralizar a pilha, que é o que a gente estava brincando. Né? Por exemplo, eu tenho uma liderada que ela cai muito fácil na pilha. Muito fácil, assim. Ela é um pavio muito curto. E eu falo o tempo todo com ela, falo assim, cuidado, vamos trabalhar isso. Cuidado para não entrar na pilha. Você sabe que você vai entrar numa interação que vão te pilhar. Porque a personalidade do outro acha isso legal, a tua responsabilidade é ser mais madura que ele. Vamos trabalhar isso, vamos fazer um pre-work, o que a gente pode fazer, o que ele pode te falar que vai te pilhar, qual é a tua contingência, o que você vai falar, o que você vai deixar de falar, qual vai ser a sua comunicação. A gente como líder, ajuda a reconstruir uma comunicação para neutralizar a pilha do outro. E isso não tem nada a ver com... Não tem somente a ver com os sabotadores. Qualquer ruído organizacional que gera esse distanciamento, que gera esse poder de falar, tá vendo só? A pior coisa que tem no ambiente corporativo é a gente dar motivo pro outro falar da gente. Imagina, eu chego numa sala e falo, tá vendo? Emerson, você sabe como a Fernanda é. É verdade. Bingo. Eu te estereotipei. E é muito cruel, porque o mundo corporativo, e até aqui falando, né, poxa, foram 15 anos de recursos humanos, quase 20 anos de RH. Cada área tem seu estereótipo, cada área tem seu rótulo. E, de verdade, se a gente não tomar cuidado, como profissional de RH, a gente é o primeiro a rotular, o primeiro a estereotipar. Isso é muito cruel com o indivíduo. Então, a gente precisa, como líder, neutralizar isso e trabalhar e desenvolver o colaborador para a performance correta, para uma performance evolutiva, de progresso. Não. Eu quero poder ter alguém na sala que vira e fala assim, sabe como a Fernanda é, né? Não. Ela já foi assim, ela melhorou. Não, nunca vi a Fernanda do jeito que você falou. Comigo, ela não funciona assim. Ela tem uma boa relação comigo, eu tenho uma boa interação com ela. Só que até esse nível de integridade é difícil, porque dependendo do interlocutor, você concorda, só por concordar. Então, o nosso papel de liderança é ter essa integridade e responsabilidade por tirar do outro o que o melhor ele tem. Então, quanto mais ferramenta de autoconhecimento você puder promover no time, de forma madura, consciente, profissional, melhor. Agora, não dá para saber se todos eles vão utilizar da forma correta, né? A gente espera que sim. Por isso que é importante que a cultura, que a área de gestão de pessoas olhe para esses líderes e entenda que eles estão usando as ferramentas para o que é correto, para o caminho, né? Eu sempre trouxe comitê de calibração. Sempre trouxe isso em comitê de calibração. A gente está aqui para construir ponte, não para destruir. Quantas vezes cheguei em comitê de calibração que a galera chegava fuzilando, hoje eu vou falar do Emerson. Quantas vezes? E a gente tinha que abrir o microfone e falar assim, principalmente como time de RH, a gente está aqui para construir a ponte. Qual é o caminho de desenvolvimento do Emerson? Às vezes não vai ter, Emerson, caminho de desenvolvimento para você. Eu preciso ser honesta com você. Só que eu não posso ser sádica. Eu não posso ser cruel e destruir o Emerson no comitê de calibração. Isso existe? Claro que existe. Mas os líderes maduros, profissionais, precisam distanciar esse tipo de comportamento, porque isso é uma cultura corrosiva. Do ponto de vista competitivo, né, eu olho para a pergunta da Fer e acho que esse é o ponto, né? Ele fala assim, cara, conheço talvez teus pontos fracos e possa alimentá-los para você ficar mais fraco ainda. Mas é diferente, eu acho que no trabalho, quando a gente está lado a lado, é que é difícil fazer uma abertura dessa para time. Talvez primeiro que você não vai conseguir fazer num nível que você fez pra gente, né? Porque a gente estava muito perto de fazendo um monte de pergunta lá e falando, vai por aqui, o que é isso aqui, etc. E acho que a pessoa não consegue ter uma profundidade muito grande e talvez ela tenha uma exposição maior. Você me contou, você falou do Emerson pro Emerson com a Fer ouvindo e falou da Fer pra Fer com o Emerson ouvindo, tipo... Mas aí que tá, eu não falei do Emerson, nem da Fer. Eu falei dos sabotadores que existem quando o nível de inteligência positiva de você está baixo. E
Gente, assim, né? Eu não tô dizendo que o mundo é uma maravilha. Existe gente cruel, existe gente má, entendeu? Imagina, eu sou chefe de vocês e por algum motivo eu quero promover vocês. Vocês estão muito complementares. Cara, se eu não tiver maturidade e senioridade diferente, eu vou querer afundar a Fernanda pra fazer você crescer. Olha que loucura. Existe esse tipo de líder. Existe líder que não vai saber dizer pra Fernanda porque não é ela. E ela pode ficar iludida, porque pra mim é mais fácil iludir a Fernanda, porque eu não sei lidar com a verdade. E eu ficar 1 ano sem explicar e sem dar um feedback pra Fernanda. Fica tranquilo. Então, assim, posso ficar 1 ano sem dar feedback pra Fernanda e eu já escolhi. Então, assim, é muito difícil o papel da liderança. É muito difícil. Mas, assim, dá pra gente chegar num consenso. Então, no fim do dia, não tô falando do Emerson ou da Fê, só que a gente se reconhece tanto que parece que a gente tá falando da gente. Né? Foi o que eu te falei, eu já dei devolutivo em grupo. E é muito interessante. Quando entra no ringue, lembra do ringue? Quando entra no ringue, cara, a energia vai no chão. A galera começa a ficar triste. A energia acaba. Galera, vamos parar rapidinho, respira. Vamos tomar uma água. Eu tô falando de vocês aqui? A galera fica em dúvida. Não tô falando de vocês, tô falando dos sabotadores. Que vocês podem anular. Eu quero ver se é dessa devolutiva no almoço de família, que daí levanta e fala assim, é isso mesmo. Isso aí é o seu hipervigilante. Não, Você é assim mesmo. E não esse sei é o crítico. Mas sabe que tantas coisas passam na minha cabeça, porque às vezes em processos seletivos, foi mais por onde eu pensei, assim. A gente aplica alguns testes, e aí, assim, a gente pode abrir ou fechar uma porta por um resultado de um teste. E agora eu vou botar uma lenha na fogueira mesmo. Eu sei que o negócio, ele precisa contratar, recrutar as pessoas certas para o objetivo daquele negócio, e eu preciso, em pouco tempo, conhecer o máximo que eu puder daquela pessoa para saber se para o negócio a escolha certa ou não, porque é um investimento. Mas, por outro lado, também tem uma pessoa que, às vezes, pode... É difícil você manipular esse tipo de resultado, sabe? E uma pessoa que vai ser rotulada por um resultado de algo que, assim, ali não tá me dizendo a perspectiva de melhora que eu posso ter. Aquilo tá me dando uma fotografia do meu momento. Então, se eu respondo esse questionário num momento de coeficiente de inteligência positiva baixo, aquilo ali me rotulou de uma maneira que não me dá uma perspectiva, tipo assim, eu não sou sempre assim, tipo, eu não... Concordo. Como que a gente equilibra isso agora pensando no RH, aplicando isso para não rotular as pessoas, sabe? Eu não limitar, às vezes, o desenvolvimento de alguém pensando só numa fotografia, sabe? Muito bom. Excelente pergunta. Quem recebe o teste e rotula, não, com todo respeito, não é digno de aplicar o teste. Tá? E não só o dos sabotadores, como qualquer outro. Todo teste a respeito de comportamento tem uma parcela emocional e de desvio circunstancial. Teste de sabotadores tem um disclaimer. Cuidado com as suas 24 horas atípicas. O DISC tem um adaptado e tem um resultante. O MBTI te fala para você fazer de tempos em tempos. Então, rotular uma pessoa por um teste comportamental é um erro crasso e quem fizer não pode ser o provedor desse tipo de ferramenta. Então, para começar por aí. Teste para seleção, minha opinião, ele é uma base informativa, tá? Então, ele para mim, ele é o que diz o sim e o não, é a minha conversa, é o meu fit com a pessoa, porque no final é isso, a pessoa pode ter um currículo impecável, uma técnica perfeita. Há pouco tempo atrás, eu fechei uma vaga, eu entrevistei 2 pessoas, um cara era perfeitamente, assim, encaixava como uma luva para o que eu precisava de acelerar a área, a outra pessoa tinha um fit cultural com a minha empresa e com a minha área perfeita. E não tinha metade da certificação que o outro tinha. Eu não tive a menor dúvida. Eu não tinha a menor dúvida. Falei, eu não vou trazer esse cara pra cá. Porque ele é tecnicamente perfeito, podia acelerar a área tecnicamente, mas ele me ia arranjar um mega problema cultural. Ele ia fechar as portas da área. Porque ele não tinha fit cultural. Sabe? Será que eu ia ver isso nos testes que ele ia fazer? Talvez não. Talvez eu não visse. Será que se eu aplicasse um teste técnico, eu não ia eliminar outra pessoa? E não é nem poder
ter a oportunidade de conhecê-la. E no final a menina tá voando, chegou com a faca no dente, entregando muito, super madura, responsável, coesa, gentil. Então, a coisa que você estava falando da Lucilena, né? A gente está vivendo um momento de vida que realmente os mais humanos se destacarão. Sim, então, e aí, o humano, por si só, é imperfeito. Sabe? Então, a escolha... Eu sei que a escolha não é simples. Você tem, às vezes, tem uma vaga só. Mas, assim... Você vai ter que fazer... A minha irmã usa um termo legal que é a contenção de danos, né? Então, às vezes, você vai por esse caminho do tipo, cara... O que é menos pior? Onde que eu vou ter menos problema? Que tipo de problema eu quero enfrentar? Você muda a perspectiva. Qual é o tipo de problema eu quero enfrentar? Aí tem a questão da autorresponsabilidade. Não é porque é o teste do outro, não. Você está escolhendo o tipo de problema que você quer enfrentar. Porque algum problema, como líder, você vai enfrentar. Na personalidade de cada um. Total sentido. As batalhas, né? Cara, quanto tempo nessa caminhada mesmo? De mentoria? Não, de mentoria e traduzindo esses testes e batendo um papo com todo mundo e contando essas histórias com essa energia toda? 2 anos e meio de mentoria e 15 anos já de cadeira de liderança. 15 anos. Você tá querendo perguntar a idade dela? Tem 42 anos, Emerson. Você tá querendo comer pelas beiradas? Não queria perguntar não, cara. Eu queria formular um... 42 anos, pronto. Não parece. Eu sei. Mamãe foi muito generosa com a cutis. É genético. Olha lá. E ela é humilde ainda, né? Você viu? Cara... Eu botei na conta da mamãe. Já ganhou uns pontos aí. Pô, que interessante. Você sabe, quanto mais a gente fala, mais a gente vai aprendendo, né? Eu não sei, esse é um exercício muito maneiro, assim. Eu mergulho nos livros, às vezes, e eu sempre tento arrumar uma conversa pra gente conseguir ir lapidando, né? Porque aí você fala um trecho dele e fala assim, cara, eu não consegui sintetizar direito, acabei de me ouvir falando isso, vou voltar lá pra aquele negócio e vou tentar mergulhar um pouco mais, aí você volta, né? Por isso que eu perguntei do tempo, porque eu acho que algumas perguntas e a forma como a gente quer conduzir é de gerar desconforto e conforto. A gente fez uma entrevista recente com a... Como é o nome da jornalista lá? Esqueci, cara. Perdão. Recente? No Conar. A jornalista... Ana Paula Padrão. Ana Paula Padrão. E aí, esqueci mesmo. E aí eu cheguei e falei assim, como a gente faz uma boa entrevista? Ela falou assim, você tem que trafegar entre o desconforto do convidado sem ser desrespeitoso. Falei, tá bom então, vamos tentar. É bonito, né? Não é fácil. Então, por isso, em alguns momentos, eu olho para tudo isso que você carrega e falo, como gerar ainda desconforto? Porque você me disse logo no começo dessa conversa, como é que a gente cresce? Como é que a gente evolui? Não é pelo caminho confortável, né? É pelo caminho que alguém questiona algo da gente e fala, quê? Tá maluco? Ele tocou num pilar que é fundamental aqui. Como é que eu vou reagir a isso agora? Minha filha da mãe tinha razão, cara. Porque agora eu tô me achando, não posso falar na frente dele. Deixa eu sintetizar aqui até tentar voltar lá pra mesa, né? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que esse é um caminho que a gente dá algumas voltas e acho que o podcast representa um pouco do que é a vida, porque a gente começou falando sobre esses ciclos agora, sobre como a gente questiona e se ouve e volta e refundamenta. O mundo tá surdo pra caramba, tá todo mundo gritando, todo mundo tem sua página, seu canal, mas é isso aqui, se for diferente, pô, não vai dar não, obrigado, não quero te ouvir. Mas o anticorpo só vem quando o vírus acessa a gente, né? E aí a gente trabalha com esse negócio, fala, nossa, saiu um cara diferente lá na frente, disposto e com condições de lutar. Pô, maneiro. Você tem que continuar fazendo o que você tá fazendo, cara. Obrigada. Eu faço com muito amor. Eu acho, né? Agora. Faço com muito amor. Parabéns por isso. Você veio dizer alguma coisa pra gente aqui que a gente não te perguntou? Não. Você veio no caminho conversando e dizendo assim, cara, eu vou lá, se os caras não me perguntar isso, eles A têm gente que não falar. a gente não Amanda, comentou, ela né? falou alguma coisa assim? A gente veio conversando várias coisas. Da vida. O que vocês falavam da vida? A gente veio conquistar, zoando o sotaque Paulista. Você é de onde, Jean?
Suzano, pô. Suzano. É região toda ali. Fica tudo em torno de São Paulo ali, né? É. A gente, semana que vem, vai fazer uma corrida Bravos. Sério? Você vai fazer isso aí? Aham. Ele vai te arrastar. A gente veio falando Ele vai te disso. arrastar. Aí eu falei, como é que eu vou proteger o carro? Vai entrar um monte de gente cheia de lama aqui no meu carro. A virginiana já tava pensando. Desesperada. Então a gente veio trocando ideia. Confesso que lembra que eu falei? Few people. Não falo do meu desconforto. Eu, com as pessoas que mais me conhecem na vida, eu, em vários momentos, na estrada, pensando, caramba, o que será que eles vão me perguntar? Não sei o quê. Eu nem comentei, eu não compartilhei. Entendeu? Eu falei assim, só vamos. Né? Então, mas estou super feliz. Vocês foram super generosos, super respeitosos. Vocês foram os E queridos. você, pô? Você me fez um teste, né? A gente se divertiu e ficou nervoso ao mesmo tempo, descobrindo assim, onde é que eu tenho que botar essa sabedoria pra funcionar? Nossa, eu tenho muitos lugares aqui. Se quiser, me chama, a gente faz com a galera aqui. Que legal. É mesmo? Mundo, com certeza. Ah, cara, você não oferece não, que você vai se ferrar, hein? Você Pode tenta, a chamar. gente aqui faz, hein? Não, a gente vamos falar sobre isso, então. Então, já que você não quer se expor, né? A gente eu tenho que ser o chato aqui das perguntas. A mulher desconforto, disse. Vamos lá, mas você tá sendo super Do que você mais tem medo? Do que eu mais tenho medo? É. De cachorro, ela falou. Não, agora não mais. O que eu tenho medo é... Cara, eu tenho muito medo. Aqui, ó. Eu Do tenho que muito mais medo. você tem medo? Ela já se mas preparou aqui, ó. eu tô trabalhando muito isso na minha cabeça, tá? Muito. Tá bom, fica tranquilo. Não precisa Eu tenho muito medo da minha velhice. Muito medo da minha velhice. Em diversos aspectos. Eu tenho medo da sustentabilidade financeira, né? Porque né, o futuro, a gente não sabe como é que vai estar. Condição de saúde do Brasil, condição de... a nossa prosperidade financeira, sustentação financeira. Imagino que eu tô com 42 anos, com 70, com 80, só de custo de plano de saúde. Então, essas equações financeiras de custo de vida na velhice. Então, a minha velhice é uma coisa que eu fico olhando, quando eu paro para pensar. Hoje, eu confesso para você, tá? Hoje, eu tô num exercício de trabalhar a perspectiva do sábio. Mas é uma coisa que eu fico assim, olhando, caramba, velhice é um Ainda negócio te assusta. que me assusta, que me dá medo. Cara. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho zero medo de morrer, mas eu tenho mais medo da velhice. Que curioso. Medo de parecer velha você não precisa ter, porque Não, isso não, a tecnologia tá aí pra ajudar a gente. você tá maravilhosa. Mamãe foi generosa. Mamãe foi super. Entendi. Não vou te perguntar mais nada, a não ser que você queira. Mas daí a gente vai desligar as câmeras e a gente continua Tá. esse papo aqui. Mas eu queria comentar uma coisa que eu acho que é Comente. super legal. Em novembro, eu fiz a primeira Black Friday da BWS Mentoria, que foi um produto super bacana, super rico. Então, vai ser um pacote que vai continuar existindo pós-Black Friday. Então, eu construí um produto específico. Pós-Black Friday, ele vai continuar no ar com outra precificação. Então, queria colocar aqui, se vocês me permitirem, Claro. quem tiver interesse de conhecer o programa da mentoria, junto com o Momentum 26, que é um planner de carreira, o jogo da carreira, é um pacote super diferenciado e muito, muito bacana, muito profundo. Então, quem tiver interesse, me acessem. Meu Instagram, minha página, que a gente se fala e vai ser um prazer enorme ajudar no desenvolvimento das pessoas. A gente vai deixar todas as informações na descrição do vídeo, então No seu YouTube Instagram, ali, LinkedIn, Legal. tudo. No YouTube, né? Então vai estar tudo lá, você corre no YouTube se não tiver pra pegar as informações. E é um material muito legal, né, que você desenvolveu, tal. Tem aqui o jogo da carreira. Esse aqui é muito legal. Tem também na versão... Qual que é? PDF. A minha é essa aqui? Essa aqui. Tem uma versão também em PDF, ó. Muito legal. E tem E o planner. tem esse aqui também, Momentum que é o 26. Planner Momentum. Também muito legal. Que tem também numa versão digital, né? Tem. Mas que como eu sou do papel, se fosse você, eu É. garantiria um físico. Boa. Exato. Quem fechar o programa completo ganha a versão física e a versão em PDF. Ótimo. Que legal, Obrigada. muito obrigado, Beatriz. Foi uma honra ter você aqui, nos ensinando. Fiquei feliz pra caramba naquele último encontro. Falei pra Fer, Sim, depois que a sim. gente desligou, eu falei, cara, ela tem uma energia, mano. E pela primeira vez eu entendi o teste
de fato, sabe? Porque o outro focou muito no sabotador e o outro focou na sabedoria, dizendo, cara, entendi, cara. Tipo, continua fazendo o que você tá fazendo que eu acho que você vai mudar a vida de muita gente. E aí você vai cumprir o propósito. Obrigado, Que bom. tá? Muito obrigada pela generosidade, pelo carinho que vocês receberam a gente. Fiquei muito feliz. Também. Obrigada mesmo. Muito feliz de te conhecer. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.